Carmen Lúcia, presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, deu uma coletiva de imprensa na noite de ontem, avaliando o segundo turno das eleições. O posicionamento dela, de uma maneira geral, é ressaltando a normalidade do pleito e o êxito da Justiça Eleitoral em realizar a votação. Imaginar que um país que faz uma eleição de 5.569 municípios num dia, de 8 da manhã, horário de Brasília, até às 17 horas, que consegue 4 horas depois de dar o resultado das eleições, ou como hoje, 2 horas e 15 minutos depois, dá o resultado que a Justiça Eleitoral não está cumprindo a sua função, é realmente e muito longe num pensamento, eu acho. O que a Justiça Eleitoral faz é apenas dar cumprimento à lei. Quem pratica qualquer ilícito no dia da eleição, antes ou depois da eleição, responde juridicamente. Será dada a resposta juridicamente. Quando perguntada sobre os crimes eleitorais, em especial o cometido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ela responde com ênfase que o caso será julgado com celeridade. Mas de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urnas com 102 candidatos e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Fosse um país onde ficam meses ou semanas para dar notícia, eu acho que até seria razoável essa ilação de que fica a impressão, esta é uma impressão realmente que eu acho que não tem nenhum embasamento. Nós estamos dando o resultado de uma eleição de 33 milhões de eleitores nas urnas, 2 horas e 15 minutos depois do início do fechamento das urnas. Acho que realmente um caso significa apenas um atestado do êxito da Justiça Eleitoral. Um caso de 51 municípios com mais de 30 milhões de eleitores, convenhamos que é uma justiça que funciona muito bem. Depois ela ressalta como funciona o procedimento da Justiça Eleitoral para tratar denúncias. Desde 2021, que o ministro Edson Fachin, então vice-presidente da Casa, ou acho que como vice-presidente ainda, criou a Assessoria Especial de Combate de Enfrentamento à Desinformação. Todas as denúncias que chegam, e o número que eu apresentei foi esse, neste caso para o CIAD, que é o Sistema de Alerta contra a Desinformação, quando chega é encaminhado ou para a Polícia Federal, ou para uma Polícia Estadual, se for o caso, ou para o Ministério Público, para se dar o tratamento. E hoje nós temos, pelo CIAD e também pelo Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, nós temos o retorno de como ele está indo. Este processo está sendo investigado, isso aqui não é caso, é uma duplicidade de notícias sobre uma desinformação, é este que é o processo, o fluxo deste processo quando se tem um indicativo ou uma notícia de desinformação. Todos estes alertas, eles recebem aqui um tratamento e um encaminhamento, para que a gente saiba se aquela desinformação é verdadeira, se o conteúdo foi retirado. Às vezes ele é retirado de imediato, por exemplo, quando se trata de uma plataforma, e, portanto, não há mais o que ser feito. A busca é exatamente de impedir a desinformação, prevenir novas desinformações, daí a criação do repositório, que tem exatamente agora este objetivo, de incluir matérias que já foram objeto de um tratamento e, portanto, o juiz poder fazer isso automaticamente, nem precisar de chegar aqui em outros tempos. Então, o que nós temos hoje é um sistema que é o sistema de alerta, o assessoramento específico de enfrentamento à desinformação, que faz o encaminhamento de todas as notícias que chegam, o tratamento dado pelas instituições competentes, porque se trata em parte de investigação, em parte de necessidade de um Ministério Público verificar se é caso de denúncia e, se for, claro, ao processo que segue aí a tramitação regular do processo penal ou do processo penal eleitoral. Mas quando perguntada, mais enfaticamente, sobre o caso em específico, ela diz que não pode falar com detalhes do mérito de processos em aberto. Mas esse caso, ministra, até pela abrangência, preocupa também o tribunal? Um caso como esse em São Paulo? Que a gente teve hoje envolvendo o candidato Boulos, dessa possível fake news. Se já foi judicializado, eu não posso falar sobre nada que tenha sido judicializado, sinto muito. Depois disso, ela comenta os dados levantados pela Polícia Federal e outros órgãos e comenta outros pontos que marcaram as eleições de 2024,
confira alguns destaques. Esses valores que foram citados, que são da Polícia Federal, 21 milhões no primeiro turno e depois 51 milhões, são recursos que foram apurados em operações e que não necessariamente são de crimes eleitorais, ligados a crimes eleitorais. Foram operações da Polícia Federal feitas durante um período que tinha a preocupação de ser muito mais efetiva todas as forças de segurança e a operosa Polícia Federal, exatamente porque estávamos num período em que a gente não queria intromissão nem a possibilidade de haver intervenção de um poder econômico espúrio, criminoso, no processo eleitoral. Então, nós não temos, a Justiça Eleitoral ainda não tem nada a respeito disso. Isso é apuração decorrente de uma investigação que, se vier a bom termo, será levada ao Ministério Público e aí é que chegará. A Justiça Eleitoral, o Judiciário não deixa de dar respostas a crimes. Nós estamos no Estado de Direito, quem praticar ilícito eleitoral ou penal não eleitoral, responderá por isso. Mas nós estamos nessa fase, então não há nada a ser feito. Quanto à minha preocupação manifestada, era com todo tipo de violência, muito mais aquela que é insidiosa, porque passaria sem que a gente visse. Por isso eu constituí um núcleo que se voltou exatamente a examinar se haveria intervenção, especialmente de facções criminosas que pudessem eventualmente querer interferir, quer com financiamento de campanhas, isto também está sendo apurado e a Polícia Federal tem colaborado como uma das forças realmente que muito contribui. Mas nós não temos dados, que essa é a primeira vez em que a gente volta o olhar da Justiça Eleitoral para isso, com dados de um núcleo específico, olhando como se passa, para que a gente veja se houve a tentativa, por exemplo, de indicação de candidatos, se houve financiamento, e isso tem uma sequência, e também tudo que for apurado será dado a público. Nós continuamos trabalhando e este núcleo é um núcleo permanente que continua atuando. Muito obrigada pela sua pergunta. Nós temos os dados de hoje mais genéricos. Genérico que eu digo, como se fosse um recorte de todo o Brasil, o que não permite saber exatamente em cada local como foi a abstenção. Nós tivemos isso no primeiro turno e eu até cheguei a me manifestar sobre isso. É preciso que a gente agora, e é o que nós vamos fazer, nos debruçar sobre os números, porque em alguns lugares, por exemplo, Amazonas, onde nós tínhamos tanta preocupação em razão da estiagem que fez com que as estradas que são rios não mais existissem, por óbvio, porque em alguns locais até a madrugada do dia anterior nós estávamos preocupados no acesso tranquilo de todas as eleitoras e eleitores aos locais, e nós tivemos ali o menor índice de abstenção do que a gente já tinha apurado antes. Ou seja, ali funcionou este recado dado, porque talvez a nossa preocupação também fosse maior. Em alguns locais houve aumento. Agora nós tivemos hoje uma abstenção, pelo menos do que a gente consegue apurar nesta noite, maior, que a gente também vai ter que apurar em cada local. Houve município em que teve 16%, houve município com 30%. Houve fenômenos climáticos, por exemplo, Porto Velho hoje de manhã teve chuva intensa. Então, o eleitorado que normalmente vai de manhã teria que ter ido à tarde, mas aquele que, por exemplo, fosse voto facultativo, nós, os mais velhos, com mais de 70 anos, não temos que obrigatoriamente votar. Isto desanima, isto leva a não ir, isto foi pouco divulgado, que a acessibilidade seria tranquila. Em alguns locais, por exemplo, em Pernambuco, nós temos, inclusive, ônibus ou vans que vão buscar. Isto foi divulgado amplamente em todos os lugares, então nós temos que ver em cada local o que aconteceu, por que está acontecendo e o que a gente pode fazer para que a abstenção, onde tem aumentado, não volte a acontecer. Com relação à abstenção, portanto, nenhuma dúvida, há um aumento de abstenção no segundo turno, e isso também foi verificado dessa vez. Em 2020, que foram as últimas eleições municipais, as mais recentes, nós tivemos quase 31%, pelo menos até aqui está dando entre 28% e 30%. Mas em alguns locais houve diminuição, em outros houve aumento. Nós vamos então verificar, estudar e ver o que a gente precisa de fazer para aperfeiçoar. Sobre as resoluções e o tratamento de como é que nós vamos fazer para frente, nós vamos ter que trabalhar inclusive com os dados, porque uma eleição municipal como essa,
O interesse da pessoa é muito mais objetivo, concreto, e a proximidade também, na maioria dos municípios brasileiros, faz com que enganar, fraudar, dissimular, desinformar é mais difícil, porque a pessoa tem uma objetividade muito maior para fazer suas escolhas e, portanto, mantém a sua liberdade para garantir seus interesses. Tivemos em 20 estados da federação, em 51 municípios, o segundo turno das eleições para a escolha dos prefeitos e vice-prefeitos. A primeira eleição terminou no município de Belém do Pará, às 17h30, praticamente na mesma hora em que nós tivemos também a eleição de outros municípios. Basicamente, portanto, o final do processo começou às 17h30, quando o primeiro prefeito eleito de capital veio desse segundo turno. Nós tivemos em votação 97.392 urnas, além das de contingência. Em alguns lugares não teve nenhuma substituição, e onde houve substituição de urnas foi 0,12%, portanto, muito menos do que no primeiro turno. Tivemos algumas denúncias de desinformações. Basicamente, recebemos de 4 de junho até hoje 5.234 alertas no sistema de desinformação, e no sistema que criamos este ano, SOS Voto, nós recebemos 3.463 informações sobre desinformações que estariam sendo aplicadas. Nós tivemos um número de denúncias de irregularidades menor do que a média nas últimas eleições, especialmente no primeiro turno. Sobre boca de urna, por exemplo, foram 202 de denúncias recebidas nesse dia. De denúncias no aplicativo Pardal, 339. O número de ocorrências em alguns locais foi irrisório, em alguns locais 0. A Polícia Federal registrou, por exemplo, de todos os municípios onde houve segundo turno, e faço questão de dizer que foram mais de 33 milhões de eleitores que poderiam comparecer às urnas, nós tivemos 8 inquéritos, um total de ocorrências de 23 nesse dia, o que significa que foi uma eleição como devem ser todas as eleições, num clima de tranquilidade, de absoluto respeito às pessoas. As pouquíssimas ocorrências, como eu disse, que aconteceram, são de mais de 30 milhões de pessoas nesse dia, na mesma hora, nas ruas, nessas 51 localidades. Portanto, o que tem que ser o exercício regular de um direito e de um dever em relação aos outros e um direito que se exerce de maneira livre e pacífica. Essa eleição dá demonstração de que clima de violência, intolerância, as desinformações como foram tentando recriar, inventar, fraudar dados para compelir eleitoras e eleitores, é algo fora do comum, fora da regularidade democrática. No Estado de Direito, quem erra responde por estes erros, mas o exercício do voto é um exercício de um direito fundamental. Portanto, a entrega que a Justiça Eleitoral apresenta agora ao povo brasileiro na finalização deste processo é rigorosamente o atestado de que a democracia brasileira está funcionando com instituições sólidas, seguras, um processo eleitoral exemplar, um eleitorado brasileiro que se conforma de maneira exemplar quando tem diante de si a certeza de que as instituições estão funcionando, que os direitos estão para ser exercidos e estão sendo exercidos, e que a democracia é um espaço no qual todos podem conviver e devem conviver com sossego, com alegria, segundo as conveniências e as ideias que cada um tenha. Eu quero agradecer de uma forma muito especial nesta noite, em primeiro lugar, as juízas e os juízes eleitorais que trabalharam não apenas no dia de hoje, mas trabalharam incessantemente desde o início do processo eleitoral, basicamente em todo o período dos 2 anos desde a última eleição, mas de uma forma mais específica e objetiva, desde junho deste ano,
aos mesários, quase 2 milhões de mesários que nos ajudaram no primeiro e no segundo turno, colaborando de uma maneira muito comprometida e responsável para que nós tivéssemos este final de eleição no início de noite com tanta tranquilidade. Agradecer mais uma vez, penhoradamente, às servidoras e os servidores da Justiça Eleitoral, modelos de servidores públicos que trabalham o tempo todo com total empenho, dedicação, até o limite de suas forças para que o eleitor pudesse não pensar sequer que haveria algum problema. O aumento da acessibilidade, o atestado que se passa de que todos aqueles que podem votar devem votar e não devem ter qualquer tipo de desassossego em relação a isso, é fruto do trabalho das servidoras e dos servidores da Justiça Eleitoral brasileira. Portanto, meu muito obrigado. E, mais uma vez, também eu agradeço à imprensa brasileira. Os profissionais da imprensa colaboram o tempo todo, quer advertindo para eventuais falhas ou dúvidas que ainda remanescem, comparecendo, divulgando, informando, discutindo, também exemplo de uma imprensa livre e, como nós temos repetido, não há democracia sem um judiciário independente e sem uma justiça livre. E é isso que nós estamos apresentando ao Brasil. A Justiça Eleitoral brasileira funcionou para que esses resultados de hoje fossem apresentados e a imprensa, juntamente com o Judiciário brasileiro, trabalharam para que isso acontecesse, para que cada cidadão brasileiro recebesse a informação de que ele precisa de maneira correta, coerente com a veracidade dos fatos. Eu agradeço mais uma vez, em nome da Justiça Eleitoral. Amanhã nós recomeçamos os trabalhos, até porque o trabalho é incessante. Nós, portanto, continuaremos agora com a preparação de relatórios, recebendo os relatórios dos tribunais regionais eleitorais, que serão compilados e apresentados em data previamente marcada, também para que em público nós tenhamos o que aconteceu nessas eleições, todos os números relativos a essas eleições, quais os aperfeiçoamentos que nós alcançamos, quais os dados que ainda nós precisamos de deter e analisar para o aperfeiçoamento, para que as próximas eleições de 2026 corram no mesmo clima de tranquilidade, quase, como alguns disseram, de monotonia. Cheguei lá, ministra, não tinha fila, não tinha confusão, não tinha nada, entrei, voltei e fui para casa. Que monotonia? Pois é, nós queremos a monotonia democrática para depois todo mundo ir para casa, poder ter a sua casa, com a sua família, com seus entes queridos almoçando. E é exatamente isso que nós queremos e desejamos, que sejamos capazes de propiciar ao povo brasileiro. Portanto, mais uma vez, muito obrigada por tudo que fizeram e continuam fazendo por este Brasil democrático, com eleições que sigam sendo sempre tranquilas, serenas, de acordo com a lei. Muito obrigada mais uma vez.